famílias não estão tendo mais tempo. Correria. Então, Correria não eu tá costumo fácil. fazer uma comparação, por exemplo. Chega final de semana, o menino sai com a família para ir almoçar num restaurante no domingo. Ele não senta, ele não come como todo mundo. Por quê? Porque ele já foi condicionado ali. Ele viu, né, o exemplo. Todo mundo sentou, todo mundo comeu. Geralmente eles comem. E tudo bem. Né? Mas durante a semana não comem. Porque malmente veem o pai ou a mãe comerem em horários fixos, né? Então esses exemplos, a família hoje, né, diante do corre-corre, tem deixado de lado e, consequentemente, eu acredito que isso traga um prejuízo para a alimentação da criança. Com certeza. E para a criança mais tarde, né, doutor? Pode ter certeza. Doutor, essa questão desse coronavírus, o que é que o doutor acha atualmente, que diz que a criança é mais tipo transporte do que se contaminar? Isso é verdade? O doutor acha que é verdade ou não? Olha, transporte ela sempre vai ser, tá? Porque as infecções por vírus, as crianças têm uma vulnerabilidade maior, sim, né? E com o quadro agora do corona, a criança não seria diferente. Mas estudos mostram, né, que elas têm uma boa resposta, tá, à infecção por coronavírus. Tanto que a gente vê mais falar em pacientes ou em pessoas idosas, não é isso? Em pessoas que tenham comorbidades. Então, uma criança bem alimentada, uma criança que tem uma atividade física regular, uma criança que não tenha comorbidades, como por exemplo, as alergias respiratórias, bronquites, asmas, né? Doenças autoimunes, né? Crianças que não tenham sido transplantadas, crianças que não estejam fazendo tratamento de câncer, ou seja, em uso de quimioterápicos. Então, essa maioria dessas crianças, elas vão sair bem, né? Agora, uma parcela vai sofrer mais, isso aí não tenha dúvida. No caso, são as mais doentezinhas, né? No caso São as mais doentinhas, mais como diz as avós, né? O meu netinho é tão pena. doentinho, né? Eu fico com pena, apesar de que não ter o meu... Aliás, tem sobrinhos pequenos e tudo, mas... Tem sua vulnerabilidade, sim. Assim, tem riscos. E muitas vezes se torna até um pouco mais difícil, Beto, o diagnóstico, né? Porque se sabe que com coronavírus, de 80% a 85% dos casos vão ser leves, entendeu? Uhum. Vão ser leves. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes pode passar despercebido, porque a criança já tem essa capacidade de se gripar, de se resfriar. Então, o coronavírus, né, a grande maioria vai ter sintomas muito leves, um tossir, um corizar, uma febre baixa. Geralmente pode ter no início uma certa prostração, né, uma alteração no paladar, uma alteração no olfato, sem muitas complicações. E aí é que está o risco, porque muitas vezes passa despercebida, né, já que nem todo mundo vai ser possível fazer o diagnóstico laboratorial, né, desses casos que não são graves, e aí ele pode estar ali no meio de um idoso, de alguém que tem uma comorbidade e passar, né? Você vê que na região, Itiúba, o primeiro suspeito foi uma criança, Campo Formoso, o primeiro caso foi de uma criança, tá? Que estão se recuperando. O de Itiúba parece que foi afastado, né? Mas o de Campo Formoso foi confirmado. Então as crianças, elas não estão isentas do coronavírus. Mas vejo, pelo menos em alguns trabalhos que eu tenho lido, né, que a comorbidade ou que a mortalidade não é tão alta. Não é tão alta. Mas são estudos ainda no início, Beto, é muito confuso tudo. Também Se acho. alguém chegar e disser bem assim, eu sei tudo, ele vai estar mentindo, porque ninguém sabe. E principalmente agora que se misturou tudo, né? Eu acho que até eles Saúde estão pública perdidos, com né? política, e você às vezes não sabe, as próprias informações chegam meio que deturpadas.
E para você processar a quantidade de informação que se tem hoje, você enlouquece, né? Isso é verdade. É complicado. Tomara que resolva logo, né? O que a gente deseja é que resolva, porque nós brasileiros já temos tanto problema para ser resolvido e esse... A sensação que às vezes eu tenho é o seguinte, é aquela partida de um campeonato, a final de um campeonato, que você está torcendo para acabar logo o jogo. Né? Seu time está ganhando, você quer que acabe logo o jogo, entendeu? Que não aconteça mais o que está acontecendo, né? É verdade, doutor, é uma grande verdade. Bem, doutor, o senhor quer deixar algum recado para todo o nosso pessoal, principalmente para as mães, as futuras mães, e para aquelas que têm criancinhas recém-nascidas? Olha só, Beto, é importante isso, né? Os recém-nascidos, aquelas crianças que amamentam ainda. Ainda não tem nenhum estudo comprobatório que mostre que há uma necessidade de suspender o aleitamento materno. Então, eu oriento a elas que continuem sim, mas que adote todos os cuidados. Antes de pegar a criança para botar para mamar, é interessante que faça sepsia, ou seja, a higiene das mãos. Também do da peito. mama. É somente com água o peito, né? Mas as mãos é importante água e sabão, tá? Qual é o risco, doutor, vamos supor, a mãe tá com esse vírus? Corre o risco da mãe passar para o filho? Olha, através do leite materno ainda não está bem comprovado, que seria uma transmissão vertical, entendeu? Mas a mãe estando contaminada e não adotando os cuidados de usar uma máscara, fazer uma limpeza boa das mãos, usar água e sabão ou então álcool gel, há um risco sim de contaminar o bebê. Como o contrário, né? Então tem que ter esse cuidado no manuseio. Quanto às crianças maiores, é importante também que elas estejam regularmente lavando as mãos. Evitem estar saindo. As crianças estão, né, vamos dizer, fora da escola, então elas não podem estar na rua, elas têm que ficar dentro de casa. E a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, você manter uma criança dentro de casa. Mas aí tem que buscar, usar a criatividade. Hoje os meios de comunicação, né, os meios de informação, dá várias sugestões de como controlar melhor a criança em casa, dentro da possibilidade, sim. Mas elas não é para estar na rua. Assim como os idosos também não, elas têm que ficar em casa. E aquelas pessoas que não tem nada para fazer na rua, parem de bater perna na rua. Saia só se for necessário. Saia só se for necessário, se não tiver outro jeito. Se não tiver outro jeito, né? Porque, na verdade, o que está impedindo, né, que essa curva nossa aumente é justamente essa contenção. As pessoas, a gente vê que hoje, né, nós já temos uma esperança aí, né, com a cloroquina, com a azitromicina, com outras medicações já sendo colocadas. O Brasil já tem umas 5, né? Mas então, são várias, mas geralmente em grupos de risco, né? Então hoje a gente já tem uma luz no fundo do túnel, mas uma luz ainda incerta, está meio ofuscada. Então nem todos vão se dar bem com essa medicação. A grande maioria sim, mas nem todos. Então a gente tem que prevenir. Infelizmente, mortes irão existir. Mas quanto menos morte existir, melhor. Né? Então, a questão é, tá dentro de casa, tenham cuidado com a higiene da casa. Né? Hoje se divulga tanto você usar a água sanitária. Todo mundo sabe, Beto. O que eu acho mais interessante é o seguinte, que as pessoas ficam, fulano, ciclano é o culpado, é o responsável, então culpa-se prefeito, culpa-se secretário, Mas na verdade todo mundo sabe, da mesma forma como todo mundo sabe como prevenir a dengue. E não pode nem culpar, né, o prefeito, né? Porque né? É uma incerteza para todo mundo, né? As medidas, por exemplo, que hoje se adota em Bonfim, né? Muita gente acha exagero, pode ser sim uma forma exagerada, mas eu vejo às vezes como um zelo,
Com certeza. Com um zelo, né? Concordo. Porque uma cidade que nós não temos ainda um respaldo de termos leito de UTI. E hoje a indicação para toda a Bahia é o paciente complicou, o paciente vai precisar de respirador, vai precisar de leito de UTI, vai ter que ir para Salvador. Vai ter que ir para Salvador, né? Pois então é melhor, né, evitar o máximo, né? Então. Tanto os adultos, quanto a criançada, quanto o jovem, né? Porque é uma coisa incerta, concordo. Ter cuidado quando for à rua, não está muito próximo, não está muito junto, não se pode beijar, não se pode abraçar, não se pode apertar a mão, mas depois eu acredito que essa confraternização vai depois existir. Vai ser tanto abraço, tanto beijo, Não tanto é? tudo de bom. Então tem que ter cuidado. Então, para as mães, sempre estar observando as crianças, na asepsia das mãos, quando aquelas pequenininhas, né, que ainda usam fraldas, ali tem que ter todo um cuidado, porque tem sim a presença do vírus, tanto nas fezes quanto na urina, não é só no sangue, não é só no catarrozinho que sai do nariz, né? Então o vírus está Tem que ter as presente. mãos, os pés e a região genital, doutor, toda limpinha, Sempre, completamente limpa. sempre. Ótimo. Entendeu? E outra coisa, os avós não podem, por enquanto, ter contato, né? O pegar, o botar no colo, o cheirar, tem que ter esse cuidado. Pois é, doutor, nosso muito obrigado. Eu espero que o doutor venha mais vezes aqui estar conosco, que foi maravilhoso o nosso bate-papo, né? E se quiser mandar mais algum recado, a gente está pronto para isso. Beto, eu que agradeço o convite, né? Sempre bom. Já tem um tempo que eu não ando nos microfones. Um tempão enorme. Pois vamos marcar outra vida, porque é muito bom a gente Pronto, vamos sim. Vamos sim. Principalmente depois que esse negócio for resolvido, é até bom a gente vir, pra gente comemorar, né? Pode ter certeza. Eu que agradeço. Nosso muito obrigado. Quero desejar um bom sábado de aleluia a todos, um bom domingo de Páscoa a toda a família bonfinense e a todos aqueles que nos ouvem na região. Um grande abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Rios Empreendimentos. A gente pode botar um jogo. Foi tão bom. Quer dizer, a entrevista boa, chegar deixa a gente relaxado. Muito obrigado, valeu muito. Você tá no Face, se quiser ver no Face. Quando eu saí de casa, ele perguntou, e aí você preparou? Eu digo, olha, eu vou chegar lá no departamento, eu vou bater um papo. Mas eu sempre faço assim. Eu não faço perguntas e respostas, acho tão chato. Eu gosto mais assim. Foi por isso que o cara do Defida foi, ó. Aí alguém estava viajando. O cara do Defida virou para mim e fez, rapaz, eu já pedi muita emissora. Mas se a entrevista boa como a tua, eu nunca vi. Eu ninguém sabe que eu tomei até, ó, cachaça no dia. Ou que o povo está acostumado, a gente não está acostumado a receber elogio. Quando chegar em casa, ele vai puxar minha orelha e vai dizer, você foi dizer que Beto tomava vacina de pistola? Mas foi uma lembrança tão boa. Não era? Você pegou essas vacinas? Era aqui perto. Era uma lembrança. E no posto G, mundo. Era uma só, era pra todo Era mundo. para todo mundo, não tinha negócio de asepsia não, de limpeza Era o não. posto imundo, era gente imundo, tudo imundo. Eu já imagino, ninguém se contaminava. E a gente ainda Não puxava as cascas. Ninguém lembrava de AIDS, de hepatite, nada. Uma coisa veio piorar de um certo tempo pra cá. Meu amigo estava me dizendo que lá em São Paulo está assim. De 8 ou até às 8, eu não lembro, os idosos vão para o supermercado e entra um determinado grupo. Aí sai, o outro grupo entra. Depois daquele horário, é o povo mais jovem. Você acha que todo segundo ou terça abre aqui alguma coisa começa? Eu acho que não. Aqui só se tivesse educação, mas não tem. Olha, eu entrei na padaria, hoje eu fui na padaria comprar as coisas, porque eu sempre pego aqui. Eu fiquei na porta, foi que o rapaz parou também, ficou na porta. Eu entrei para pagar, na hora que eu saí, o rapaz entrou. Quer dizer, se todo mundo fizesse isso, mas não Nas faz. filas do banco.
Ave Acha Maria. que a lotérica. Eu passei gritando, minha gente, é 1 metro de distância, pelo amor de Deus. Aí ficaram me olhando na hora que eu fui pra feira, a outra eu disse cedo. Mas a gente tem que falar. Porque a gente também está propenso, Pode né? ter certeza. Pois deu um abraço na Eline, viu? Valeu. Tchau, tchau. Boa Páscoa Pra gente. Parabéns ao Tem um Gilberto comunidade, aqui. seus clientes e parceiros. O Laboratório Maria das Graças Gilberto com de equipe Almeida. altamente capacitada e aparelhos de última geração para É, proporcionar bloco diagnósticos Gilberto. precisos e extremamente Ou eu confiáveis. falar alguma O Laboratório coisa Maria das Graças rapidinho, realiza enquanto exames de eu- hematologia, bioquímica, imunologia, hormônios, teste do pezinho, biópsia, DNA e aceita diversos convênios como Bradesco, Amil, Cassi, Sul América, Cap Saúde, Planserve, Unimed, Mineração Caraíba, dentre outros. O Laboratório Maria das Graças está situado no bairro do Município, centro, sem Gordo no fim, com filial Mas é mais 53. populares, unidade de atendimento Certo, na Praça João Alves, Vai pra centro, em 55. Campolinha.